Bom dia a todos, a todas. Olá, Ramon. Tudo bom? É um prazer estar aqui para apresentar e conversar sobre o seu livro, Ramon. O trabalho leva o título de Peace as Government: The Will to Normalize Timor-Leste e foi publicado pela Lexington Books em fevereiro de 2020. O Ramon Blanco, para quem não conhece, é professor de graduação em Relações Internacionais e Integração e do programa de pós-graduação da UNILA, e agora também está como professor do programa de pós-graduação da Universidade Federal do Paraná. Eu queria começar perguntando para você como surgiu a ideia do livro. Bom, primeiramente, bom dia para todo mundo, bom dia, Manu, bom dia a todo mundo que nos assiste. Obrigado, né, pelo espaço, obrigado, Manu, pelo seu tempo, para a gente estar aqui conversando. A ideia, na verdade, ela começa no âmbito do meu doutoramento. Quando eu comecei a perceber, né, que eu visualizava determinadas práticas, determinadas questões, né, em processos de reconstrução pós-bélica que na minha cabeça não encaixavam muito, sobretudo com o discurso, com a narrativa da ONU, né? Então, no âmbito do doutoramento, eu comecei a pensar justamente essa contradição, vamos dizer assim, né? De você ter práticas, discursos, narrativas, né? Todo um aparato discursivo, material, propriamente dito também, direcionado, pelo menos retoricamente, à paz e à construção da paz, mas observando concretamente o que eu analisava, eu entendia que as coisas ocorriam de outro modo, né? Ou seja, ao meu ver, a prática ia muito na direção muito mais de uma condução, né, dessas realidades no terreno, dessas individualidades no terreno, da construção de diferentes subjetividades muito particulares, né, nesses locais. E isso foi me dando essa sensação de que, na verdade, eu poderia observar essas mesmas práticas, essas mesmas questões, a partir de uma outra reflexão, né? E foi mais ou menos aí que eu cheguei numa literatura mais Foucaultiana, que é basicamente, né, o aparato, né, teórico, conceitual do livro, né, que respondia muitas coisas que eu, na minha cabeça, não conseguia ainda efetivamente materializar, sobretudo o exercício, né, do poder, o exercício da operacionalização do poder por meio da condução de condutas desse outro, por meio do cerceamento, né, da condução, do modo como essas liberdades desse outro vão ser conduzidas e canalizadas, por meio da construção de diferentes subjetividades desse outro, né? E aí foi que eu cheguei a essa ideia central, né, vamos dizer assim, da paz enquanto governo, né? E aí que o governo, no sentido Foucaultiano, traz muito a ideia de conduta da conduta, né? Ou seja, o governo fugindo um pouco daquela ideia normal que normalmente a gente tem de governo ligado somente ao aparato estatal, somente ao aparato institucional das questões, mas a ideia de governo enquanto a tentativa de mudança do comportamento desse outro, né? Então, que encaixava muito com o que eu visualizava nesses processos, né? Ou seja, o processo de construção da paz enquanto tentativa de direcionamento do comportamento desses países e dessas populações, né? E a segunda parte, né, essa vontade de normalização, né, veio muito a partir da minha visualização no sentido de identificar, né, a construção da paz com a tentativa de construir determinados tipos de comportamentos, determinados tipos de subjetividades, tanto no âmbito estatal quanto no âmbito populacional, que eram construídos enquanto normais ou comportamentos normais no âmbito internacional. Isso direcionado a cenários pós-conflito, né? Então, a ideia do livro vem um pouco ao longo, né, desse processo do doutoramento, e o livro basicamente é resultado dessa tese doutoral, né, que é uma tese que, à época,
foi premiada, recebeu o prêmio de melhor tese da Associação Portuguesa de Ciência Política, né? Se eu não me engano foi em 2014, e o livro é o resultado disso, com todos os pontos positivos e as limitações disso também, né? Entendi o livro como um fechamento desse ciclo, né, analítico, para a possibilidade de abrir outro, né? Bacana. E por que o Timor-Leste, Ramon? Assim, por que a gente precisa olhar para o Timor para pensar práticas de normalização? Sim. Não, essa é uma pergunta muito boa, porque confesso que eu fiquei com essa pergunta durante muito tempo, né, ao longo da tese, né? E, de novo, como consequência, o livro acaba focando, né, nesse estudo de caso. A minha sensação, né, era que o Timor ele se encaixava enquanto um local mais adequado, né, para eu visualizar aquelas dinâmicas que na minha cabeça eram muito claras, né, mas que eram bastante contraditórias, né, com o que vinha se falando acerca do Timor-Leste, sobretudo a partir das diferentes instituições internacionais, né? Para você ter um pouco de ideia, por exemplo, inicialmente estava muito na minha cabeça o Haiti, por exemplo, né? Só que ao longo do tempo eu fui enxergando que no Timor a gente tinha determinadas características, né, que me permitiam analisar com mais profundidade essas questões, né? Então, a primeira delas era a própria forma como a ONU e as diferentes instituições internacionais apresentavam o caso do Timor e falavam acerca do caso do Timor, né? O Timor, dentro dessa gramática, né, do processo de reconstrução pós-bélica, sempre foi um caso apresentado como um caso de sucesso, né? Sempre foi um caso como era um local onde a prática onusiana, vamos dizer assim, tinha efetivamente conseguido reconstruir um país do zero, né? A fala, né, muitas vezes era literalmente essa, reconstruir o país do zero, e era apresentado enquanto caso de sucesso, né? Isso era um ponto. E aí, a partir disso, eu fiquei muito me indagando, né? Eu falei, olha, porque a prática, o que eu visualizo é exatamente o oposto disso, né? A primeira pergunta é sucesso para quem, né? Então, ao longo da análise, eu quis observar o caso do Timor justamente por ser um caso bastante robusto nesse sentido de conseguir evidenciar exatamente o oposto daquela narrativa, né? E também por conta das próprias práticas operacionalizadas no Timor-Leste. Então, se a gente analisar com um pouco mais de cuidado, né, o caso do Timor-Leste, a gente teve ali diferentes instrumentos de construção da paz e superação dos conflitos, né? Então, a gente teve ali direcionados ao Timor desde instrumentos de peacemaking, peace enforcement, peacekeeping, peace building. A gente teve toda aquela míriade de instrumentos onusianos de tentativas de superação da violência, de superação dos conflitos armados e construção da paz. Todos eles foram operacionalizados em maior ou menor grau no Timor-Leste, né? E numa parte do livro eu, inclusive, exploro um pouco mais isso. Ali é possível observar, inclusive, um tipo de raciocínio bastante linear enquanto a essa operacionalização desses instrumentos, né? Fica muito claro no Timor-Leste como que a ONU entendia, inclusive, esses instrumentos de modo sequencial, né? O que é, vamos dizer assim, bastante desconexo com a realidade desses cenários, né? Então, essas duas principais razões, né? A ONU apresentar enquanto um caso de sucesso, né? E a ONU ter disponibilizado, direcionado ao Timor, todos esses instrumentos que normalmente a gente conhece enquanto instrumentos de tentativa de superação de conflitos e construção da paz, foram direcionados ao Timor, me pareceu o caso mais adequado para justamente evidenciar precisamente o inverso disso, né? Como que o Timor, na verdade, era
muito mais apresentado enquanto um caso de sucesso, porque a ONU precisava, né, apresentar um caso de sucesso, né, justamente por conta de todo o empenho, de toda a densidade dos instrumentos direcionados ao Timor-Leste, né? Inclusive, metodologicamente, né, me pareceu o mais adequado pegar um caso teste que eu conseguisse fosse o mais robusto o suficiente para eu evidenciar exatamente o inverso do que o debate teórico e, sobretudo, a narrativa prática e empírica, sobretudo da ONU, argumentava, porque isso me permitia, inclusive, extrapolar para outros casos, né, e entender esse processo de construção da paz, de tentativa de superação de conflitos, né, sobretudo capitaneado pela ONU, não enquanto um processo de genuína tentativa de superação de conflitos, superação de estruturas violentas as mais profundas e construção da paz, mas sim um processo de tentativa de normalização desses estados pós-conflitos e suas populações. Normalização essa entendido, como eu comentei anteriormente, né, a tentativa de adequar esse comportamento estatal, né, esse Estado Timor-Leste enquanto indivíduo dentro de uma sociedade internacional, que ele passe a ter determinados comportamentos entendidos dentro dessa sociedade internacional enquanto normais, né? E a gente pode entrar um pouco nisso mais à frente, o que seria isso, mas, grosso modo, práticas e comportamentos, sobretudo neoliberais, né, na esfera da economia, na esfera social, na esfera política, mas também suas populações, né, o próprio modo como as suas populações enxergam as suas atuações na política, as suas demandas econômicas, sociais. Então, me pareceu o mais adequado por isso, né? Ótimo. O NAMET, se eu não me engano, ela foi finalizada em finais da década de 90, né? E desde então a gente tem visto uma série de esforços, né, de revisão daquele projeto, aquele modelo de paz liberal que foi gestado, né, na década de 90 e do qual as operações de paz, elas mesmas são uma das principais expressões, né? A gente viu, por exemplo, a emergência das das chamadas missões de estabilização, né, no Haiti, posteriormente em outros casos também, e temos visto cada vez mais um debate incisivo no que diz respeito a um dito inevitável uso da violência para que essas operações obtenham êxito, né? Então, assim, se você optou, né, por manter o conteúdo do trabalho, né, como estava, por entender que ele também pudesse ser útil para a gente pensar dinâmicas contemporâneas, então eu queria te perguntar justamente, Ramon, como que o livro ajuda a gente a pensar essas transformações mais recentes? Sim, sim. Não, acho que você tem toda a razão, mano. Acho que se a gente observa as práticas e as dinâmicas mais recentes em processos de construção da paz, e aí concordo com você, as operações de paz no âmbito internacional talvez sejam o principal instrumento político, né, disso em âmbito internacional, cada vez mais vem migrando para um tipo de característica mais, como você mesmo colocou, de estabilização, né? E isso não é nem disfarçado, né? Ou seja, o próprio termo ele vem logo no nome da operação de paz, né? Se você pega, por exemplo, a MINUSTAH, se você pega as operações de paz de outros locais, né? São missões de estabilização. Você observa, inclusive, que o termo paz ele some dos títulos, né, dos nomes das operações de paz e a ideia de estabilização ganha centralidade. Obviamente, pelo menos ao meu ver, essa não é uma simples mudança gramatical, né? Não é uma simples mudança léxica, né? Não é um simples deslocamento de palavra, ao contrário, é um deslocamento paradigmático, né? De entendimento propriamente dito do que deve ser a construção da paz, né? E aí é interessante porque eu acho que o caso do Timor-Leste talvez seja o último caso, talvez mais profundo e mais denso dessa transição, né? O que eu quero dizer com isso? Eu acho que a relevância é justamente a gente observar como que, pelo menos no caso do Timor-Leste, você precisava, né, de um refino maior da operacionalização desse poder,
né? Nas periferias do cenário internacional, em particular, no caso aqui da nossa conversa, em cenários pós-conflito, né? Ou seja, a operacionalização desse poder, a alteração, muitas vezes radical, né? Como é no caso do Timor-Leste, do comportamento desse Estado, da subjetividade desse Estado, do comportamento dessas populações, da construção de diferentes subjetividades dessas populações, ela até um determinado período do cenário internacional, ao meu ver, ela necessitava ser operacionalizada de um modo mais disfarçado, vamos dizer assim, na falta de uma palavra melhor, ou seja, era necessário um refino um pouco maior, né, acerca da operacionalização desse poder. E o refino a gente pode observar em diferentes questões, por exemplo, a flexibilização de conceitos bastante duros, por exemplo, como soberania, né? Esses tipos de intervenções, por exemplo, na periferia, elas vinham sendo acompanhadas, né, de uma alteração, uma modificação conceitual, por exemplo, né, da ideia de soberania, onde a própria intervenção ela era construída narrativamente enquanto um elemento benéfico, né? Não enquanto, por exemplo, algo que depreciasse ou que, de alguma maneira, interferisse na soberania desses estados, mas, ao contrário, algo que fortalecia a soberania desses estados, não uma dinâmica de operacionalização de poder, uma relação hierárquica entre o centro e a periferia do cenário internacional, mas apresentado sempre como uma relação benéfica, né? No caso do Timor-Leste, por exemplo, é bastante paradigmático, inclusive, voltando um pouco na sua pergunta anterior, Timor-Leste foi, desses países, talvez o único país que tenha efetivamente realizado um referendo, né, de soberania, né? Mas, vamos dizer assim, tomar os destinos de um país de modo mais denso do que isso, não tem como, é um referendo de independência, de soberania. Mesmo isso é feito de um modo totalmente controlado, totalmente conduzido, como eu coloco no livro, né, fazendo parte desse processo de normalização, né, estatal do Timor-Leste. Ramon, eu queria mudar um pouquinho o leme da conversa agora para a gente pensar aqui no Brasil. E aí, enfim, em termos teóricos, como é que você enxerga a contribuição do livro para o campo dos estudos de paz nas relações internacionais no Brasil? Eu entendo da seguinte forma: a gente tem no Brasil, né, a área de estudos para a paz ainda bastante emergente, né? É um campo bastante denso e bastante sólido, né? Ou seja, as pesquisadoras e os pesquisadores que vêm trabalhando nessa área têm trabalhos muito consistentes, né? É um campo que vem se caracterizando pela sua diversidade, né? Então, diversidade em termos de gênero, de temáticas, de geografias dentro do país, né? Mas ainda é um campo emergente, né? Para você ter um pouco de ideia desse processo, a gente tem uma rede de pesquisa, né, de estudos para a paz no Brasil, né, articulada também com uma rede, né, latino-americana. A gente vem construindo isso, apesar de ser recente, né, tem aí, grosso modo, uns 5 anos, vamos dizer assim, 6 anos. A gente vem construindo isso de uma maneira bastante densa, né? Então, a gente já fez vários encontros nacionais de estudos para a paz, né? O Encontro Brasileiro de Estudos para a Paz teria uma edição esse ano, mas por conta da pandemia a gente achou melhor adiar para o próximo ano. A gente já sediou, por exemplo, aqui no Brasil, pela primeira vez, né, no ano passado, o Encontro Latino-Americano de Estudos para a Paz. A gente tem no Brasil, né, no caso até na UNILA, onde eu coordeno com um colega, o professor Gustavo Vieira, uma cátedra de Estudos para a Paz, né, a única cátedra de Estudos para a Paz no Brasil e na América Latina. A gente tem publicações de livros
internacionais e nacionais, artigos internacionais e nacionais. Então, é uma área bastante, apesar de recente e emergente, bastante pulsante, bastante densa nas suas reflexões. E eu penso que o livro vem somar mais um pequeno tijolinho, vamos dizer assim, nessa área que a gente vem construindo no país, né? Então, de alguma forma, esse trabalho vem somar esse esforço coletivo, né, que a gente vem tendo de adensar essa discussão aqui no Brasil, e espero que, de alguma forma, dê o pontapé inicial aí também para diferentes formas de diálogo acerca dessa realidade, né? Então, eu penso que a contribuição é um pouco nesse sentido, né? De agregar uma leitura, né? De uma geração que vem construindo de modo bastante denso, bastante qualificado, né? E tentando diversificar, tentando abrir a discussão por meio da construção dos estudos para a paz no Brasil, abrir cada vez mais a discussão das relações internacionais no Brasil como um todo. Uhum. Legal, Ramon. Assim, ainda falando de pesquisa no Brasil, né, mas agora com um foco maior em alunos de pós-graduação, né, acho que o livro tem tudo para se tornar uma referência, como seus trabalhos já são, né, para alunos de pós-graduação que estejam engajados diretamente com estudos em construção de paz, mas o que o livro pode oferecer a alunos que estejam discutindo outras dinâmicas da política global. Eu vi que você tem outros artigos que já desdobram a partir dessa agenda de pesquisa. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, por favor. Tá, não, bom, obrigado pela gentileza. Sinceramente, eu não sei quem vai dizer isso, né? São os discentes que vão ver no livro uma utilidade ou não, né? O que eu tentei fazer ao longo da tese e que acabou, né, vamos dizer assim, concluindo no livro, foi eu, desde o início, né, da construção da tese, eu fui pensando a tese, claro, com todas aquelas questões que uma tese doutoral tem que ter, mas fui pensando como que, ao final desse processo, né, eu fosse capaz de ter um livro que eu gostaria de ler. Né? E o que eu quis dizer com isso? Né? Um livro que me ajudasse, né, a efetivamente operacionalizar analiticamente aquela discussão que eu vinha fazendo em termos teóricos. Claro que, como eu coloquei anteriormente, né, a minha reflexão hoje ela já foi para além do que está no livro, como você mesmo colocou, né? Tem elementos que eu entendo que são estruturantes, né, da política internacional, que foi sendo construído na minha cabeça mais ou menos em paralelo com a construção dessa pesquisa, que hoje eu consigo materializar, mas que naquele momento não era possível. Basicamente tinha uma tese para finalizar e entregar, né? E isso não foi possível. Mas, por exemplo, né? E você comentou e fico grato da percepção, né? Elementos, por exemplo, como a colonialidade do cenário internacional, né? Enquanto um elemento estruturante da política internacional, né? Uma análise mais interseccional, né, da política internacional como consequência da identificação da colonialidade enquanto um elemento estruturante da política internacional, isso, por exemplo, está fora do livro. Né? Isso é uma crítica que eu hoje consigo fazer ao meu próprio livro e que a minha pesquisa foi caminhando nessa direção. Né? De todo modo, eu penso que o livro ele consegue trazer, mesmo a minha reflexão dando esses passos, como você mencionou, em termos analíticos, né, em termos de observação dessas realidades, ou dessa operacionalização do poder de um modo mais disfarçado, mais oculto, né, eu penso que o livro consegue evidenciar isso de um modo muito claro, seja no âmbito da construção do Estado timorense, seja no modo de condução da população timorense em direção a determinados tipos de comportamento. Eu acho que os discentes de pós-graduação podem encontrar aqui
formas, caminhos, né, de como operacionalizar, evidenciar, né, empiricamente as suas reflexões teóricas e conceituais, né, que talvez eu acho que seja esse a principal contribuição, né, que a gente efetivamente possa dar ao longo dessa nossa trajetória doutoral, por exemplo, né? Acho que é um pouco isso, né? Excelente, Ramon. Bom, eu queria agradecer, enfim, pelo seu tempo para estar aqui, enfim, tocando essa conversa para divulgar o livro por uma outra plataforma. Eu desejo a você muito êxito com o livro. Obrigado. E aos demais eu desejo uma excelente leitura. Muito obrigada, Obrigado. Ramon. Tchauzinho. Obrigado, Manu. Tchau, tchau.